Beleza, beleza, pessoal. Estamos começando aqui mais um programa Rádio Alto, direto dos estúdios da Band News FM. E como sempre, estamos tratando aqui do tema do setor automotivo. Aqui ao meu lado, o meu grande mestre, o jornalista Paulo Brandão. Tudo bem, Paulinho? Eu estou ótimo, graças a Deus, e muito honrado com a presença dessa figura maravilhosa que é o Marcelo. É o entrevistado de hoje, né? Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, da Borg Warner. Acertei. Acertou. A gente passou aqui uns 2 minutos treinando aqui a palavra para não errar. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Band News FM. Tudo bem, boa tarde, Duda. Boa tarde, Paulo. É um prazer poder participar aí com vocês na rádio para falar sobre esse tema que é muito interessante, né? Falar de baterias, de eletrificação. Muito obrigado pelo convite e pelo tempo para poder falar. Marcelo, a gente estava aqui conversando, deu esse boom da eletrificação aqui do setor automotivo, né? A gente está falando muito de veículos, mas o setor de veículos comerciais, né? De vans, caminhões e ônibus, já vem nessa eletrificação antes desse boom de veículos, né? E vocês agora, em 2023, se eu não estou enganado, começaram a produzir baterias aqui. Me conte mais um pouco sobre essa produção, sobre a fábrica, sobre a empresa de vocês. Tá bom, obrigado. Vou começar, né, ou seja, me apresentando aqui, falando um pouco da fábrica, né? Eu sou hoje o diretor-geral responsável por essa operação, por essa fábrica de baterias aqui da Borg Warner, aqui no Brasil. Nós montamos essa fábrica aqui em 2023, como você comentou, né? A gente começou a fazer toda a preparação dela do zero, né? Trouxemos equipamentos, preparamos a fábrica para produzir baterias mesmo, né? De íons de lítio, que são essas baterias de alta tensão para veículos elétricos, para esse boom da eletrificação que você citou, né? Aqui no país, para atender o mercado de veículos comerciais, né? Ônibus, caminhões e até carros de última milha, né? Desculpa, carros não, né? Vans e caminhões pequenos de últimas milhas. Tá? Então, focado em veículos comerciais. E a Borg Warner é uma empresa já muito tradicional no mercado, produz uma série de componentes, é uma empresa de mais de 130 anos, né? Uma multinacional de mais de 130 anos no mercado, produzindo componentes dos mais diversos, né? Para melhorar, né, a eficiência dos motores, e agora também muito focado em componentes de eletrificação, né? O inversor. Então, a Borg Warner tem um portfólio muito grande, atuando há mais de 130 anos, né? E no Brasil, há 50 anos já, Duda e Paulo. A gente acabou de completar esse ano, aqui no mês passado, 50 anos de Brasil, né? E a gente fica muito feliz em também poder fazer parte dessa transformação, produzindo baterias aqui no nosso país. O legal é que vocês têm uma boa assessoria. Começa daí. Porque nós estamos há algum tempo tentando com eles trazer você, mas uma hora você não podia, uma hora nós não podíamos, enfim. E para nós está sendo uma aula. E para o mercado também deverá ser, porque eletrificação de veículos é uma coisa completamente nova, né? Pelo menos nós achamos isso. E principalmente está se falando muito em veículo-carro, né? O automóvel, mas não em caminhão, não em máquinas outras. Como é que está esse mercado de máquinas? Então, Paulo, eu diria que esse é o mercado que eu acho que até está sendo mais protagonista, né? Quando principalmente vamos olhando para o nosso país, né, para o Brasil, a eletrificação tem acontecido de um modo muito mais acentuado e mais rápido nesses outros setores, né? Hoje, a gente olha, por exemplo, no meu ponto de vista, é o setor que está eletrificando mais rápido, né? Ônibus, né, para transporte de passageiros. No meu ponto de vista, é o que está cada vez ganhando mais volume, ganhando mais tração e crescendo muito no mercado. Eu diria que principalmente pelo modelo, né? Ou seja, quando você pega ônibus urbanos, você conhece a rota, é uma rota pré-definida, você consegue trabalhar muito bem com o veículo elétrico porque você tira a poluição, né? Você descarboniza os grandes centros, que é onde a poluição é muito crítica, né, para a saúde das pessoas que vivem nesses lugares, você tira ruído,
você tira a fumaça, ou seja, você traz de fato um transporte de qualidade para as grandes cidades, para os grandes centros, e você consegue planejar muito bem a sua rota, você consegue voltar para a garagem, definir, né, quando que você vai carregar o seu veículo, e todo dia de manhã você vai estar com o seu veículo carregado para rodar lá os cerca de 200, 250 quilômetros da sua rota, que os ônibus fazem, e ele volta para carregar. Então, esse, no meu ponto de vista, está indo primeiro. E a gente vê também outras áreas. Caminhões, cada vez mais, né? Esses caminhões também, última milha, que fazem as entregas nas cidades, muitos caminhões estão sendo eletrificados, porque também é similar a um ônibus, faz muito sentido, você consegue, é muito anda e para, e você consegue, inclusive, regenerar, né? Ou seja, a energia nas frenagens para carregar a sua bateria, então você consegue utilizar melhor a bateria, você consegue ter um custo de operação muito mais baixo para esse tipo de setor, quando você compara com um veículo a combustão, e tem sido aplicado até fora, né, desses dois que eu citei, ônibus e caminhões pequenos para a última milha, tem sido aplicado até em máquinas elétricas, tratores elétricos. Assim, a eletrificação, de fato, como você bem comentou, Paulo, a gente acaba enxergando ainda muito mais nos veículos de passeio, né, nos carros, mas ela está acontecendo em todos os outros setores, né, e é uma tendência muito grande, e eu diria que vai ser o principal caminho, fazer existirem outros para você tirar, né, as emissões e reduzir, né, a poluição, se existem outros caminhos, mas eu diria que a eletrificação, ela com certeza vai ser o maior e o que vai ocupar a maior parte dos setores e dos outros segmentos. Marcelo, como a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, lá na China, a maioria dos ônibus são eletrificados, então você vê um silêncio muito grande andando pela cidade, né? E a gente tem um caminho muito grande a percorrer até chegar até perto deles. Se isso acontecer e começarem a construir bastante, as montadoras de ônibus começarem a produzir bastante ônibus, vocês têm capacidade para suprir a bateria desses futuros ônibus que vão rodar pelo Brasil, essa quantidade grande? É legal ver a China, né? Você que esteve lá recentemente, é muito legal ver esse monte de ônibus elétrico dando lá. O mercado já está muito mais adiantado do que aqui, mas eu diria que se a gente continuar crescendo o nosso mercado, principalmente falando de ônibus elétricos, a gente vai conseguir, no futuro, eu diria que 10 anos, né, a gente vai ter boa parte da nossa frota já eletrificada, seguindo os caminhos que a China teve. E respondendo a sua pergunta, nós temos sim capacidade para produzir, eu diria que nós temos capacidade para produzir os veículos, tá? As montadoras se prepararam muito bem, então hoje já tem uma série de montadoras aqui instaladas no Brasil, fazendo veículos elétricos, fazendo chassi de ônibus elétricos, e, né, ou seja, os fabricantes de baterias também se preparam. Nós, aqui na empresa, temos uma capacidade muito maior do que a que eu utilizo hoje. Hoje, a nossa fábrica tem condições de expandir cada vez, que ainda nós estamos no início, né, de produção, são 3 anos, né, de produção de baterias aqui, que ainda está no início do crescimento, mas a nossa capacidade é muito grande, e aí somada a capacidade já da BorgWarner e mais a capacidade dos outros fabricantes de baterias, nós temos sim condição de atender, mesmo se esse mercado hoje fosse, sei lá, 100% dos ônibus, né, fossem produzidos no Brasil, fossem elétricos, os fabricantes de bateria têm capacidade, né, incluindo a BorgWarner, para produzir essas baterias de alta tensão para veículos elétricos. Rapidinho, só para complementar esse assunto, claro, que a gente já está nesse embalo. Claro. E os produtos, e as matérias-primas, e os metais nobres, todo o processo da bateria, a gente consegue fazer toda a produção da bateria já localmente? Aqui eu vou ter que me estender um pouquinho para explicar o processo de fabricação de uma bateria. Acho que é legal para todos nós entendermos e sabermos como que funciona esse produto, que é super importante para um veículo elétrico, né? O produto, a bateria, hoje essas baterias de veículos comerciais são baterias muito grandes. E elas utilizam células, que a gente chama de célula, que é o que vai dentro da bateria, uma série delas que é o que armazena energia. Então nós temos que ter, né, para uma bateria completa, você tem que ter a extração dos minérios, eu vou voltar nesse ponto, você tem que ter a fabricação da célula, depois você fabrica a bateria, que a gente chama de pacote de bateria, que é montando tudo, e depois você ainda monta um equipamento chamado BMS, que é praticamente o cérebro da bateria, é o que monitora a bateria inteira. Hoje essa bateria que a gente faz aqui é uma bateria de altíssima densidade energética, ela tem 98 kWh, 98 kWh, só para a gente ter uma ideia, né?
um ônibus utiliza 4 dessas baterias. Então, a gente está falando de quase 400 kWh de energia que um ônibus usa. 4 baterias grandes dessa e 400 kWh, só para vocês terem uma noção, é praticamente o consumo de 2 casas, pelo consumo médio de um brasileiro, é o consumo de energia de 2 casas durante um mês, pela média do brasileiro. Então, ou seja, um ônibus, para vocês terem uma ideia, é o quanto de energia ele tem em quatro baterias. Ele tem essa energia toda armazenada. E hoje, o Brasil ele tem condições de ser um grande fabricante justamente por isso. Porque nós temos aqui no país todos os minérios praticamente para fabricar as baterias. Uma bateria de íons de lítio, ela não utiliza só lítio, tá? A que a gente faz aqui, ela é chamada de uma sigla chamada NMC, que é níquel cobalto. Então, ela também precisa desses outros minerais e até alguns outros para você fazer a célula e fazer a bateria. Nós temos esses minérios aqui, mas o que a gente ainda não tem hoje aqui no Brasil é essa cadeia inteira. A gente não tem ninguém que fabrique a célula ainda aqui no Brasil. Então, o que acaba acontecendo, a gente manda os minérios para fora, importa as células para montar as baterias aqui e conseguir entregar as baterias. Então, o que a gente tem que trabalhar para continuar fomentando e desenvolvendo aqui no nosso país é que a gente tenha a cadeia inteira e que tenha também fabricação das células para que a gente, de fato, seja, eu diria que uma grande potência na fabricação de baterias e aí com capacidade até para exportar baterias para fora do país, para outros continentes. Você falou que você tem que mandar para fora para voltar para você montar a bateria aqui. E como a Borg Warner avalia o atual ambiente regulatório brasileiro para incentivar a eletrificação? Há pontos de melhoria? Paulo, eu diria que há pontos de melhoria sim, ainda há. Eu diria que o Mover, ele trouxe uma base regulatória boa, né? Ou seja, para nos dar uma certa base, mas quando a gente fala especificamente na fabricação de baterias, eu enxergo que falta ainda, né? Ou seja, políticas públicas nacionais mais focadas, né? Pegando esse exemplo da fabricação de ônibus. Se a gente tivesse uma política pública voltada, né, para que a gente desenvolvesse a cadeia nacional de fabricação de ônibus elétricos, desde a sua bateria para a fabricação de células, com incentivos, com subsídios, eu diria que a gente teria condição de fechar esse ciclo que eu comentei anteriormente, né, de ter toda a nossa produção aqui para evitar, né, ou seja, de você extrair minérios do Brasil, mandar para fora com pouco valor agregado e comprar produtos de alto valor agregado. O que a gente tem que ter aqui, sim, né, ou seja, políticas públicas, incentivos para que a gente transforme esses minérios aqui no país, de fato gere riqueza aqui para o nosso país, né, empregue gente, tenham fábricas de alta tecnologia produzindo toda a cadeia de baterias para que a gente possa, sim, se tornar esse fornecedor, esse player importante na fabricação de baterias para o mundo. Então, eu diria que tem espaço para melhoria, sim, nesse setor, né? Então, a indústria tem que continuar trabalhando junto, né, com o setor público-privado para que a gente tenha políticas públicas mais claras e incentivos para a fabricação de baterias no país. Nós, Brasil, somos líder das Américas, não? Sim, sim. Desculpa, deixa eu reformular a minha resposta. Eu diria que para a fabricação de baterias de elétrico como ônibus, nós temos a capacidade sim no Brasil. Mas quando você olha a frota de ônibus elétrico nas ruas, Paulo, a gente tem já cidades que estão mais avançadas, né, e países que estão mais avançados que o Brasil. O Chile já está um pouco mais avançado que o Brasil e até a Colômbia está um pouco mais avançada que o Brasil. Hoje, quando a gente olha esses dois países, eles já têm uma frota de ônibus elétricos circulantes maiores do que a frota que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eu diria que a gente tem potencial para alcançá-los e até ultrapassá-los de modo rápido, né, se a gente continuar com esse esforço de cada vez produzir mais ônibus elétricos, espalhar isso para as cidades. Eu tenho visto cada vez mais as cidades se mexendo. São Paulo, eu diria que está um pouco na frente com a quantidade de ônibus elétricos, mas eu vejo outras capitais, né, ou seja, no Nordeste, no Sul, também investindo, né, em lançar as suas linhas de ônibus elétricos, porque, como eu falei bem no início da nossa conversa, faz muito sentido. Eu diria que a gente tem condições, porque a gente tem fabricação aqui, tem os fabricantes de baterias e de ônibus elétricos, de chassis aqui no Brasil, para rapidamente passar a Colômbia e o Chile e ter aqui no nosso país a maior frota de veículos elétricos da América Latina, com facilidade. Né? Só continuar esse trabalho, eu diria, expandindo os veículos elétricos nos grandes centros, que a gente deve passá-los aí nos próximos 2, 3 anos. Marcelo,
você estava falando de ônibus, como na Colômbia, né? Que tem bastante ônibus. Mas lá na Colômbia também tem muito veículos, caminhões pequenos que rodam dentro da cidade para fazer entrega, elétrico também. Como é que a gente pode promover, incentivar o Brasil e mostrar que esses caminhões para distribuir mercadorias dentro da cidade, o elétrico é a melhor opção? O que fazer? Eu diria que essas empresas, principalmente essas grandes empresas varejistas, estão olhando dois aspectos, né, que são muito importantes para ele. Primeiro, eles estão olhando o ESG, né, eles estão olhando a situação socioambiental, então, ou seja, eles estão lançando iniciativas de começar a utilizar veículos elétricos para transportar as suas mercadorias, para fazer as suas entregas, por descarbonizar e também não poluir as cidades. Mas eu diria que tem um segundo fator que também é tão importante quanto, que é eles fazem a conta, né? Ou seja, esses veículos têm que começar a valer a pena. É o tal da sigla que a gente que está no meio fala que é o TCO, é o custo total de operação, né? É um termo em inglês, mas que significa o custo total de operação. Esse custo total de operação, ele tem que ser mais vantajoso do que de um veículo a diesel. E ele, aos poucos, ele está começando a ser mais vantajoso. Porque é um veículo que você utiliza muito, tudo bem que você vai pagar um pouco mais caro no veículo elétrico, o custo de aquisição ainda é um pouco maior, né? Vamos pegar um exemplo de um caminhão pequeno elétrico. Ele vai ter um custo inicial alto, mas o custo de operação dele é mais barato do que o diesel, não tem tanta manutenção, então o custo total de operação é menor. Então o que está começando a acontecer, e por isso que a gente vê essa tendência também cada vez mais, é essas empresas começarem a investir em frotas elétricas, porque aí ela, vamos dizer assim, ela atende os dois requisitos importantes para ele, que é de não gerar, né, emissões de carbono, reduzir emissões e começar a ter um custo mais eficiente no transporte das mercadorias. Então, no Brasil também a gente começou a ver essa tendência. Eu tive agora participando recentemente de um evento onde estava se falando muito de transportes de última milha, esses transportes de entrega de mercadorias nas cidades, e várias empresas já estavam mostrando seus investimentos altíssimos em aquisição de caminhões pequenos e vans para fazer esse transporte de mercadorias, todos eles elétricos, né? Então, eles já estão, de fato, virando para começar a ter cada vez mais aqui também, né, em São Paulo, no Brasil, nas grandes cidades, com veículos elétricos. Quais são os desafios e as oportunidades que a BorgWarner terá nos próximos anos, considerando as grandes mudanças do mercado automotivo? Vamos começar pelos desafios. Eu diria que os desafios maiores hoje, a gente começa pela falta de conhecimento. As pessoas têm que começar a entender e conhecer os veículos elétricos. Acho que por isso que eu agradeço, de Paulo, é legal quando a gente tem a oportunidade de poder falar, né, com um público como o de vocês, né, a diferença, né, e os benefícios de um veículo elétrico, o que ele traz, né, de vantagem. Então, as pessoas precisam começar primeiro, acho que, a entender, quebrar esse paradigma um pouco, né? As pessoas ainda têm muito medo, né, até da própria bateria, o que se fazer com a bateria depois que o veículo, vamos dizer assim, tiver uma certa idade, como que é a autonomia do veículo, se ela dá conta das atividades do dia a dia. Como você diz, eu sou veículo elétrico, né? Então, benefícios. Então, primeiro desafio é a informação, as pessoas entenderem, começarem a saber os benefícios. E o segundo, cada vez mais, criar escala. Você tem escala, para que você tendo cada vez mais escala, o custo dos produtos vão ficar mais acessíveis, né? Então, os veículos vão ficar mais acessíveis e você começa a ter mais veículos elétricos no mercado, e essa espiral ela é positiva e você começa a cada vez crescer ainda mais em cada setor com a eletrificação. E aí isso já mostra o tamanho das oportunidades, né? Para a gente, é um mar de oportunidades, né? Tem oportunidade de eletrificação em vários setores, né? A gente está falando bastante aqui de mobilidade, né? Ônibus, entregas de última milha, caminhões, a gente pode eletrificar veículos fora de estrada, como tratores, máquinas de construção, a gente já tem vários casos, né? Inclusive com baterias nossas da BorgWarner, que está fora do Brasil, na Europa, sendo utilizada nesse tipo de produto. E as baterias podem ser utilizadas em outros mercados também, como sistemas de armazenamento de energia,
grandes utilizações, né, os famosos, a gente tem visto utilização de baterias em data centers, que também tem crescido muito no Brasil e para inteligência artificial. Então, as oportunidades são muitas, né? E que a gente, como fabricante de baterias, né, é especializado nesse tipo de produto, de altíssima qualidade, de alta excelência, está de olho nessas oportunidades para poder aproveitar cada vez mais e ser protagonista nessa transformação. Né? Como a gente busca ter um mundo mais limpo e eficientemente energético, a gente quer ser protagonista nessa transformação de eletrificação e redução das emissões. Então, tem muita oportunidade pela frente. Se a gente conseguir trabalhar esses desafios, eu diria que esse mercado vai crescer muito, o nosso mercado brasileiro em eletrificação nos próximos anos. Marcelo, rapidinho, Paulo, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta aqui para ele. Você falou dos desafios do mercado. Agora, quais são os desafios da Borg Warner? O que é que vocês pretendem, onde vocês querem chegar e o que é que vocês pretendem fazer junto com esse crescimento do mercado? Sim, desafios também. Diria que o primeiro desafio a vencer ele, mas é um desafio que ainda existe, continua, é qualificar as pessoas, né? Qualificar a nossa mão de obra. Né? Então, a gente depende de uma mão de obra altamente qualificada, então a gente tem engenheiros que foram treinados lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, para que a gente tenha, né, esse know-how aqui no país, né? Ou seja, para que a gente cada vez mais continue desenvolvendo as nossas pessoas para esse tipo de produto, que é um produto novo, né? É um mercado novo, é um produto novo. Então, a gente tem investido muito, né, na capacitação das nossas pessoas. E eu diria que um outro grande desafio que a gente tem é, de fato, fazer, né, ou seja, que esse produto ganhe escala. Né? A gente tem trabalhado hoje em contato com muitas empresas, com muitas montadoras, mas os volumes ainda não são tão substanciais aqui no nosso mercado. Né? Quando você compara com um veículo já de caminhões, ônibus, né, com motores a combustão e até de carros de passeio, de veículos, a gente tem, de fato, um mercado muito mais maduro, um mercado grande, com volume, né, para que os fornecedores possam investir no país. Então, eu diria que volume e essa escalabilidade é um desafio grande, que a gente briga com ele todo dia e trabalha, né, para como conseguir mais clientes e como ampliar o nosso portfólio, né, de fabricantes aqui para a gente poder vender a nossa bateria. E o terceiro, a gente até já falou um pouquinho dele, é de conseguir, né, ou seja, uma política que nos dê mais segurança jurídica e mais previsibilidade, para que a gente possa trazer os investimentos do país. Porque para a linha de baterias, exige investimentos altíssimos. Então, a gente já fez uma boa parte desse investimento para começar a produção em 2023, mas para ampliar agora, porque a gente quer montar a bateria inteira aqui no Brasil, que é uma segunda etapa do nosso plano, a gente precisa de um investimento ainda maior. Então, nós estamos trabalhando, né, ou seja, para conseguir alavancar esse volume, fazer esse mercado crescer, buscando, né, tentar entender a sustentabilidade desse mercado para que a gente possa fazer os investimentos aqui para o nosso país. E aí a nossa missão é essa, crescer muito, né, e produzir um volume significativo de baterias aqui para atender o nosso mercado. Cada vez mais a gente tem visto que está entrando nessa área da eletrificação. O que você fala dessa segunda fase, porque hoje vocês mandam para fora para voltar e fazer aqui, não é isso? O produto. Vocês farão tudo isso aqui no Brasil? É isso? Você acabou de dizer? Vamos voltar no detalhe para entender bem direitinho, Paulo. Hoje, na verdade, até queimando, né? Ou seja, hoje, assim, as células lá fora, eles importam minérios, né, ou do Brasil, até de outras regiões, para fazer as células, a grande maioria da fabricação das células de praticamente concentradas na Ásia. Então, é lá que estão os grandes volumes de fabricação de células. Então, eles sim importam os minérios. E a gente, né, Borg Warner em si, eu acabo até importando mais do que isso. Eu a verdade, não importa por enquanto a célula, eu importo ela já montada no módulo. Tá? E depois, com esse módulo, vamos dizer assim, o módulo é um segundo estágio depois da célula. Aí eu monto o pacote de bateria. O nosso projeto para a próxima fase é que eu não receba o módulo montado das fábricas da Borg Warner lá de fora, da Alemanha ou dos Estados Unidos. E que eu faça a montagem do módulo já aqui no Brasil. Né? Que eu faça a montagem desses produtos já aqui, comprando só a célula. Por enquanto, ainda não vai ter nenhum fabricante, né, porque a gente acompanha de perto, que fabrique as células no Brasil. Eu gostaria que em breve, né,
você ver algum fabricante, né, da fabricar células, a gente tem parceiros que façam essas células para a gente montar os módulos de pote de bateria. Então, a minha experiência a etapa de produção cai ainda mais das outras da borda que consiga montar tudo aqui. Por enquanto, talvez no início importando as células, mas esperança de que no outro produtor, tem muitos fabricantes de células no mundo, fábrica aqui no Brasil, para que a gente possa fazer as baterias inteiras aqui no Brasil 100%. Né? Então, aí eu diria que seria a terceira etapa, Paulo, desse projeto, vamos dizer assim. Nosso objetivo agora é dar o segundo passo, mas na expectativa de que lá no futuro exista essa condição da gente poder fazer a bateria inteira aqui. Essa resposta que você acabou de dar seria: quais são as tendências globais de eletrificação? Quais são as mais relevantes para o contexto brasileiro? É isso? Uma parte sim, uma parte sim. Eu diria que tem mais alguns outros aspectos que são super relevantes, né? Eu diria que a gente tem que utilizar ainda aqui no nosso país a vantagem, né? Ou seja, de poder fazer tudo com uma energia renovável, né? Esse é um diferencial, trazendo as tecnologias que está trazendo e poder produzir baterias que vão ser carregadas com renovável é um diferencial. Então, esse é o segundo fator. E tem o fator que eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais tecnologias que são de infraestrutura. E esse eu diria que é um outro pilar muito importante para que a eletrificação aconteça, né? Quando eu falei bastante de baterias, né, e de ônibus elétricos e última milha, você consegue planejar bem a recarga. Então, você pode ter a sua própria estrutura de recarga e conseguir administrar muito bem a sua frota de ônibus ou de caminhões para fazer suas entregas. Mas se a gente já pensar em caminhões para longas distâncias, ou se a gente pensar em carros de passeio, você precisa de uma infraestrutura instalada. O nosso país ele é continental, então a gente precisa, de fato, também continuar investindo na infraestrutura, porque aí você vai tirar esse outro mito, né, de que as pessoas falam que não tem como carregar os veículos elétricos. Então, eu diria que essa é uma outra tecnologia e avanço que a gente precisa trazer de fora e ver como que eles estão fazendo lá fora para trazer para o nosso país, porque aí você completa esse pilar que é importante que é infraestrutura de recarga para todo mundo. Marcelo, é que nosso tempo já está quase acabando, mas deixa eu fazer uma perguntinha agora. O que todo mundo, porque a gente está falando de autonomia, estava falando de silêncio, falando do meio ambiente, mas tem uma parte que muita gente fica preocupado sobre a segurança dessas baterias. Em algumas baterias tem determinados níveis de segurança e vários outros sistemas. Quais são os sistemas de segurança e os níveis que existem na bateria que vocês comercializam? Eu concordo que isso é um tema também muito importante, ainda bem que a gente vai ter a oportunidade da gente falar sobre segurança das baterias, porque eu concordo, é um outro mito que preocupa muito as pessoas, né? As nossas baterias, eu vou começar explicando as baterias, depois a gente chega no veículo, elas têm multicamadas de proteção. Então, uma bateria nossa que a gente produz aqui, que é essa bateria que a gente chama de NMC, que eu estava explicando aos poucos, né, que a gente fabrica a célula, depois junta essas células e fabrica um módulo, depois junta vários módulos e fabrica um pacote de bateria, a gente também pensa pelos 3 níveis que a gente tem. Então, a gente tem as células na construção, ela é super robusta, ela tem um encapsulamento que protege a célula para que ela para pegar fogo, a gente dá o nome de então, nos módulos, né, quando você monta elas nos módulos, com fusíveis de cores, elas são alta tensão, ele desliga. Você tem materiais que retardam as chamas. Você tem uma placa que fica no meio das células que controla a temperatura das células e ajusta para que ela fique na temperatura ideal, porque a bateria tem que trabalhar na temperatura ideal, então com líquido refrigerante ativo, então também é um sistema que refrigera as baterias. E quando você olha, já vai para o terceiro nível, que é na bateria em si,
ela já tem uma caixa que encapsula ela, que é uma caixa que deixa a bateria estanque, então nada consegue entrar dentro da bateria. Você também tem materiais retardantes de chama, você tem sensores que vão identificar se essa bateria entrar em um evento térmico antes de tudo, para poder alertar o sistema do veículo. E o mais importante é que é o BMS, que é aquele cérebro que eu comentei com vocês, que fica monitorando o célula da nossa bateria todo. As baterias são, de fato, e foram desenhadas, e as nossas baterias da Borgoni são muito seguras por ligas e programadas. E aí, na produção, a gente segue um vídeo de produção altamente guiado, onde todas as características de montagem registrar na nuvem, para que a gente consiga ter a rastreabilidade da produção e que eu só consigo montar a próxima etapa da minha bateria se a primeira etapa foi feita certa e assim por diante. Então a gente consegue garantir que a bateria é feita nos mais altos índices de qualidade, atendendo ao produto que foi muito bem desenhado com todos esses níveis de segurança. Então, nesses dois aspectos, a gente desenvolveu muito bem um produto e produz ele, né, conforme os padrões, para que você garanta que você tenha um produto. Os veículos hoje em dia elétricos, já chegando nos veículos, eles são, diria que até na grande maioria deles, mais seguros do que no veículo a combustão. Né? E diversos casos a gente já teve, né, de acidentes, inclusive com veículos elétricos, e que ele não chega, não pega fogo. Então, assim, os veículos, de fato, estão muito seguros, cada vez mais, e as baterias cada vez mais seguras também. Marcelo, queria agradecer você aqui, que a gente já está chegando no finalzinho aqui, nosso tempo já está quase estourando aqui, o pessoal está quase me matando. O que você... Faz parte. O que é que você deixaria para complementar alguma fala, alguma explicação para complementar tudo que você falou hoje? Eu vou falar coisas rápidas, né, para não entender muito. Primeiro, uma preocupação que nós temos também, que eu acho que é legal os ouvintes entenderem, né, quem nos acompanha entender, que é o ciclo completo de vida da bateria. Né? Eu também cheguei a falar rapidamente que a gente cuida muito bem da bateria, né, ou seja, na produção, mas depois dela usada num veículo por mais de 10 anos, eu posso usar ela numa estação de recarga, num sistema estacionário, que a gente chama, então eu vou criar uma segunda vida para essa bateria. Então, depois dela usada num veículo, exaustivamente, por mais de 10 anos, ela vai ter ainda uma vida maior de mais de 10 anos, com certeza num outro sistema estacionário, que já leva a vida da bateria para mais de 20 anos, e depois ainda ela pode ser reciclada. Tá? Hoje as baterias, por exemplo, da BorgWarner, chegam até 95% de índice de reciclabilidade, então você pode praticamente recuperar todos os minerais que você aplicou dentro daquela bateria. Com isso, tem de fato um produto sustentável, né? E acho que o ponto que é assim, a BorgWarner acredita muito, né, no país, tá? Ou seja, a gente investe aqui porque também a gente acredita, né, na tendência de tem tudo, tem um potencial para se tornar líder no produto, não está crescendo, no começo, sem volta, e eu espero que cada vez mais a gente consiga colocar veículos na rua com zero emissões, que não gerem poluição, para que a gente de fato tenha aí um mundo melhor, né, para a gente e para os nossos filhos. Eu acabei de ver que vocês são um gato de 7 vidas, porque prolonga. Nossa, isso é muito bom, viu? Mas porque a gente não fala muito, mas a bateria ainda tem várias outras utilidades depois que sai do ônibus, né? Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado aqui para Band News FM. Parabéns aí pelo seu trabalho. Paulinho? Olha, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Vamos numa próxima oportunidade, trazê-lo para um outro estágio, entendeu? Mais à frente. Obrigado por você ter vindo. Estarei à disposição. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Obrigado. Bom, vocês acabaram de escutar aqui uma entrevista com Marcelo Redende, que deu uma verdadeira aula sobre baterias. Bom, até semana que vem com mais um programa Rádio Alto.